Oi, pessoal, bom dia. Olha só, como a gente já havia conversado, né, em relação a história, né, a gente vai começar a entender, tá, como que a família real, né, veio aqui para o Brasil. Antes eles colonizaram, né, o lugar, eles plantaram, eles colhiam, eles obtinham riquezas daqui, tá bom? A gente vai falar do que aconteceu lá no início, tá? Do século do século XIX, tá bom? Napoleão Bonaparte, imperador da França, tá? Queria conquistar todos os países da Europa, porém não conseguiu vencer a Inglaterra, tá? Então, como represária, Napoleão declarou fechados todos os portos da Europa ao comércio inglês, ou seja, esse bloqueio, tá, dos países da Europa, tá, em relação ao comércio, ficou conhecido como bloqueio continental, tá bom? Então, se eu perguntar o que é bloqueio continental, vocês vão falar, ó, é o fechamento, né, de todos os portos da Europa ao comércio inglês, tá? Nesse período, Portugal era governado por Dom João e tinha uma longa relação comercial com os ingleses. Dom João viu-se numa situação difícil e continuou a apoiar a Inglaterra. Então, Napoleão determinou a invasão de Portugal e, sem poder oferecer resistência à invasão francesa, Dom João resolveu fugir para o Brasil, trazendo toda a corte portuguesa. Gente, essa história, né? Tem um livro chamado 1808 que eu cheguei até a ler. Ele fala um pouco dessa vinda, né, da família real aqui para o Brasil, tá bom? É bem interessante, tá? O que acontece? Na França, né? Estavam naquele momento acontecendo várias coisas. E Napoleão era um imperador muito rígido e ele queria que as coisas fossem feitas da maneira dele e Portugal resolveu não romper com a Inglaterra. Eles resolveram continuar essa relação de comércio com a Inglaterra, tá? Ó, príncipe regente de Portugal e toda a família embarcando para o Brasil no Cais de Belém, tá? A Inglaterra escoltou os navios portugueses na travessia do Atlântico, porém, em contrapartida, exigiu a abertura dos portos brasileiros aos navios ingleses. Entre a família real, funcionários da corte, militares e religiosos, vieram cerca de 15 mil pessoas. Em 1808, Dom João, sua família e toda a corte chegaram ao Brasil. Logo após sua chegada a Salvador, Dom João, cumprindo seu acordo com a Inglaterra, decretou a abertura dos portos às nações amigas e a Inglaterra teve muitos privilégios em nosso país. Após um mês de sua chegada, Dom João foi morar no Rio de Janeiro e lá ele instalou uma sede do governo, tá? A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro gerou várias mudanças e inovações na cidade, entre elas a criação da imprensa régia, do Banco do Brasil, do Arquivo Militar, do Jardim Botânico, de uma fábrica de pólvora. Vocês sabiam que o Jardim Botânico ele, ele foi criado, né, pela família real? Muito legal, né? E até hoje ele é muito visitado, é um lugar muito bonito. Ó, a instalação, né, do Museu Dom João VI, da Biblioteca Real, da Academia Militar e de Belas Artes, das escolas médicas e do Arsenal da Marinha, tá? Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. As capitanias passaram a ser denominadas províncias. Essas medidas não alegraram os brasileiros,
pois houve aumento dos impostos para executar tais medidas e custear as despesas da corte. Gente, tem uma coisa que eu vou contar a vocês. Tem uma coisa que a gente passa ali, tá? Ali na ponte Rio-Niterói, que a gente chama casa de banho, né? Casa de banho era o quê? Era um local, né, onde eles tomavam banho, porque lá na Europa o clima era, né? Aqui no Brasil é bem quente, lá é um lugar mais frio, então eles não tinham hábito de tomar banho. Dom João, né, pegou uma doença na pele. É uma história meio coisa assim, porque eles não tinham hábito de tomar banho. Aí quando eles vieram pra cá, tiveram que tomar banho, tá? Aí existe a casa do banho. É ali, passando a pontinha de Niterói. Com a morte de Dona Maria I, em 1818, o príncipe regente foi coroado e passou a ser chamado de Dom João VI. Nesse período, a economia do Brasil não andava bem por causa da guerra contra as forças napoleônicas. Dom João VI, tá? Esse carinha aí, ó, que está segurando seu cajado. Vamos lá. Com a vinda da família real ao Brasil, houve um expressivo aumento dos impostos para a manutenção da corte em terras brasileiras. Assim, quando a coroa se estabeleceu no Rio de Janeiro, Dom João impôs que Pernambuco contribuísse para a modernização da nova capital. Olha isso. Somada a outras insatisfações com a coroa, a cobrança de mais impostos levou os pernambucanos a revoltarem-se em 1817. A revolta recebeu o nome de Revolução Pernambucana. A importância desse acontecimento se dá pelo fato de que Pernambuco conseguiu ser independente do Brasil por mais de 2 meses, ou seja, Pernambuco se tornou um país separado do Brasil. Olha que coisa interessante. Dom João VI mandou contratar artistas, pintores, entre eles o francês Jean-Baptiste Debré, que pintou o cotidiano da corte e que via pelas ruas do Brasil. E o que via pelas ruas do Brasil. Foram construídos museus, teatros, bibliotecas. Em 1821, com o final das guerras na Europa, Dom João VI, mesmo contra sua vontade, teve que retornar a Portugal e assumir o trono português. Ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, para administrar o Brasil e evitar qualquer movimento separatista que surgisse. Na hora da partida, Dom João disse ao seu filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que hás de respeitar do que para alguns desses aventureiros. Então ele quis deixar bem claro que ele estava deixando, né, na mão de Dom Pedro o destino do Brasil, como se fosse isso. Dom João VI levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil. No caso, ele raspou o cofre antes de ir embora, né? Ele levou toda a riqueza do Brasil. Só que a gente vai entender um pouquinho na próxima aula, vai começar a entender melhor, tá? Esses fatos, gente, eles são ligados a outros fatos. Vamos agora para a explicação da atividade. Número 1, vamos observar a imagem, tá? Marca V para verdadeiro, F para falso, referente às causas da vinda da família real para o Brasil. A. Napoleão Bonaparte queria conquistar a Europa e estava em guerra com a Inglaterra. B. O governo da Inglaterra proibiu o comércio com Portugal. C. Napoleão fechou todos os portos da Europa ao comércio inglês. D. Portugal tinha a intenção de proclamar a independência do Brasil. 2. Qual era o objetivo do bloqueio continental? Vocês vão responder aí com base no estudo do texto. 3. Ao chegar ao Brasil, quais as medidas tomadas por Dom João VI? A. Deu continuidade ao monopólio comercial entre Brasil e Portugal. B. Decretou a abertura dos portos da colônia a todas as nações amigas. C. Transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro e lá instalou a sede do governo.
D. Decretou que os franceses poderiam fazer comércio com Portugal. 4. Observe a obra de Debré, artista francês, que Dom João VI mandou vir para o Brasil. Em relação à vida no Brasil colônia, o que essa obra retrata? O que mais chamou sua atenção? Lembrando que isso é uma resposta pessoal. Quando a família real chegou ao Rio de Janeiro, não encontrou um número de casas suficientes para abrigar 15 mil pessoas que vieram de Portugal. O príncipe regente então decretou que as melhores casas da cidade fossem cedidas às pessoas que não possuíam casa ainda. A casa que fosse solicitada seria carimbada na porta com as iniciais PR, mas pelo povo ficaram conhecidas como ponha-se na rua. Né? Vai pra rua que o pessoal da corte está vindo para morar. É mais ou menos isso. 5. A presença da corte portuguesa no Brasil gerou várias transformações no Rio de Janeiro, cidade onde ficou instalada a família real. Liste no espaço abaixo algumas dessas transformações. Pessoal, tem tudo escrito, tá bom? 6. Marque X na alternativa que não corresponde às medidas culturais realizadas por Dom João VI ao chegar ao Brasil. Letra A. Abertura do Museu Nacional. Letra B. Abertura do Banco do Brasil. Letra C. Fundação da Biblioteca Real. Letra D. Inauguração da Academia de Belas Artes. Letra E. Criação do arquivo sobre escravidão. Será? Vamos ver aí qual é a resposta correta. 7. Qual país obteve maior benefício com a abertura dos portos? Justifique sua resposta. Numeral 8. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Dom João inaugurou no Rio de Janeiro a primeira fábrica de pólvora do Brasil. Entre a família real, funcionários da corte e militares, vieram cerca de 5 mil pessoas. Dom João VI teve de deixar o Brasil em 1821, mesmo contra sua vontade. Em 1815, o Brasil foi elevado ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Antes da morte de sua mãe, Dona Maria I, Dom João foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. 9. Escreva no balão o que Dom João disse ao seu filho na hora da partida. Outra curiosidade: durante 57 dias de viagem até o Brasil, o nau Afonso de Albuquerque, que trazia a corte portuguesa, além de sofrer com a falta de alimentos e de água, passou por um surto de piolhos. Todas as perucas dos nobres foram lançadas ao mar e todos os tripulantes de nau, inclusive a dona Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, tiveram que raspar e untar suas cabeças com banha de porco. Gente, misericórdia, Senhor, misericórdia. 10. Faça a relação entre as colunas. A. Bloqueio continental. B. Abertura dos portos a nações amigas. C. Reino Unido de Portugal e Algarves. D. Retorno de Dom João a Portugal. As capitanias passaram a ser denominadas províncias. A pressão econômica da França contra a Inglaterra. O príncipe regente Dom Pedro passa a administrar o Brasil. O fim do monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil. Gente, então essa é a atividade de aula, tá? Agora a gente vai para a atividade de casa. Vamos lá. Número 1. Complete as frases abaixo corretamente. O imperador da pontinho, pontinho, queria conquistar toda pontinho, pontinho. Letra B. Várias lutas foram vencidas por pontinho, pontinho. Porém, ele não conseguiu vencer a pontinho, pontinho. Então, pontinho, pontinho e pontinho, pontinho permaneceram em guerra. Letra C. Pontinho, pontinho não queria tomar partido na guerra, pois devia favores aos dois pontinhos.
D. Para fugir dessa situação difícil, A. Pontinho, pontinho, veio para o Brasil com todos os funcionários do reino. Numeral 2. Responda as perguntas a seguir. Na fuga ao Brasil, quem formava a corte portuguesa além da família real? Tem no livro, tá, gente? Letra B. Quem governou Portugal nessa época? Letra C. Por que o Brasil se tornou sede do governo português? Respondam. Pesquise e descreva a medida ordenada por Dom João para acomodar a corte portuguesa. Numeral 4, coloque V para frases verdadeiras e F para as frases falsas. O imperador da Inglaterra, na época do bloqueio continental, era Napoleão Bonaparte. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, foi quem ordenou o fechamento dos portos, que recebeu o nome de bloqueio continental. Napoleão Bonaparte era muito amigo do imperador da Espanha. O imperador da França mandou invadir todos os países conhecidos. Quem governava Portugal na época do bloqueio continental era o príncipe regente Dom João. Então, pessoal, vamos fazer, né, nossas atividades. Já já eu mando a correção da atividade de aula. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Bom dia. Assistam a aula com muito carinho, porque a aula sempre é preparada com muito carinho. Lembrando que as dúvidas, tá? É para vocês estarem mandando para mim no privado, para a gente estar conversando, tá? E sanando todas as dúvidas. Um beijo, meus filhos. Fiquem com Deus e ótimo final de semana para vocês.